Copa do Brasil, ouvindo Dorival Júnior, que já ganhou 2 vezes. Desafio o Rafael Prats para lembrar as duas agora. Em 5 segundos. Santos 2010, Flamengo 2022. Pronto. E 2023? Tá na final com o São Paulo. Favorito? Por enquanto, sim. E me lembra um palmeirense aqui no meu ouvido. 2015 esteve na final. Palmeirense. É verdade, e aí perdeu. Perdeu para o Palmeiras de... Marcelo Oliveira, o Sabe técnico. tudo, né? Rafael Prats. Vamos ouvir Dorival Júnior. Tem um gostinho especial você agora ser campeão, primeiro título do São Paulo de Copa do Brasil, em cima do Flamengo, por você não ter tido o seu trabalho reconhecido. Hoje é a opinião unânime da torcida do Flamengo. Você não poderia ter saído com aquelas 2 conquistas, que o Flamengo hoje, ao invés de estar aí a 6 títulos e não conquistou nada, teria conquistado talvez a maioria dos títulos. Olha, só Deus pode saber disso. Não, essa afirmativa, de repente, ela não aconteceria. A gente nunca sabe isso. Eu sempre segui o meu curso com tranquilidade, não tenho nenhum sentimento diferente que não seja de agradecimento, de orgulho de ter passado pela 3ª vez à frente de uma equipe como o Flamengo. É um cara educado, Dorival Júnior. Muito. Por dentro eu imagino que ele deve estar pensando: reencontramos, vou pegar vocês na final, me mandaram embora. Ou não? Você não acha que está passando isso na cabeça dele? Não sei, Abel. O Dorival é um técnico muito experiente, né? A gente já viveu situações parecidas com essa que ele vai viver na final agora como técnico do São Paulo. O Dorival tem razão quando ele afirma que não tem como a gente saber o que seria do Dorival se ele ficasse no Flamengo. Né? O Flamengo fez uma opção de não ficar com o Dorival Júnior, porque a diretoria do Flamengo concluiu à época, mesmo ele ganhando 2 títulos importantes em 10 dias, Libertadores e Copa do Brasil, que o time tinha condição de render mais ou responder melhor. Né? Mas aí que tá, Boa, a gente falar que se o Dorival ficasse, seria um ano de sucesso do Flamengo, isso não tem como a gente saber. Isso daí a gente pode, obviamente, olha, seria melhor do que está, seria melhor do que foi com o Vitor Pereira, seria melhor do que está com o Sampaoli. A possibilidade muito maior numa continuidade de trabalho, não é? Sim. Eu acho. Eu acho que não tem como a gente saber como seria. Se ganharia os títulos Mas ou eu sei como foi. Ele foi e ganhou. E agora? Copa do Brasil e Libertadores. A gente tem aquela tabela, aqueles números para colocar. Vamos ouvir o Casares e o Rafinha, daqui a pouco a gente põe. Vamos lá. Casares, presidente do São Paulo, Julio Casares. Gostou do Julio? Gostei. Julio Casares e Rafinha, vamos lá. É importante fazer o jogo em casa, mas não é decisivo, não. Definitivo. Ele é uma decisão que não tem favoritos. É uma decisão de 2 grandes equipes, 2 grandes instituições. Seja lá no Maracanã, aqui no Maracanã ou lá no Morumbi, é um jogo de 180 minutos. Nós temos que entrar com muito respeito, muita força, assim como o Flamengo vai entrar. É uma decisão em aberto, que pouco faz diferença o mando de campo. Quem quer disputar um campeonato tem que entrar para ganhar cada jogo. Eu acredito que a torcida está ao lado no apito final da decisão. Acho que você ter o torcedor para motivar, se você precisa de um resultado, etc., você ter o torcedor do lado. Isso é um conforto, mas não é decisivo. Eu acho que é um prêmio também para o torcedor do São Paulo, que tem batido recordes, está junto com o clube em todas as situações, todas mesmo. Então, ele ver o apito final em casa é muito importante, porque ele vai ser protagonista de uma história. E nós vamos tentar trabalhar para fazer essa história juntos. Eu não vejo crise, mas assim, a gente sabe que o Flamengo é perigoso em qualquer situação. Ninguém quer jogar no Flamengo no Maracanã, como ninguém quer jogar contra o São Paulo no Morumbi. Então, assim, acho que quem vai ganhar com isso aí, amigo, é o torcedor que vai ver uma final maravilhosa. Não adianta a gente fazer, como eu falei, não adianta decidir em casa se não fizer um primeiro jogo bom. Então, todos os cuidados que o Flamengo vai ter, o São Paulo vai ter também. É uma decisão, então é decidido em detalhes, ninguém pode dormir, ninguém pode cochilar, que senão acaba comprometendo. Então, assim, vão ser 2 jogos de grande nível, o primeiro jogo no Maracanã e o segundo jogo no Morumbi. Então, assim, as equipes vão se estudar, claro, a gente já conhece o Flamengo conhece a gente, então, como eu disse, vão ser 2 grandes jogos e a gente está preparado para isso. Tá aí o assunto que a gente tanto gosta de discutir, os caras falando demais ali, decidir em casa, decidir fora. E eu vou confessar uma coisa que você vai surpreender, Eugênio. Você, Prats e Natália, e o amigo e amiga fã de esporte. Eu escolheria a segunda em casa. E aí você vai perguntar por quê? Pra levantar o título em casa. Porque quando a taça é levantada no segundo jogo. Não, mas tem que ganhar De qualquer maneira. Não. Eu escolheria o segundo jogo em casa por isso. Agora, que isso dá vantagem?
Só para vocês. Onde os campeões da Copa do Brasil decidiram os jogos? Já trouxe isso aqui. Vocês não acreditaram. Histórico nas 34 finais disputadas até agora. 15 campeões decidiram em casa. 19 campeões decidiram fora. 56%. Eu trouxe esse número. O senhor Prates não acreditou, nem o senhor Eugênio. Tá na tela. Eu não desacreditei do seu número, eu só gostaria que você tivesse ampliado para todas as decisões de mata-mata. De Eu outras acho que competições? Da própria Copa do Brasil, você poderia ficar só na Copa do Em outras Brasil. fases. Mas pegasse semifinal, quartas de final, oitavas de final, para a Mas gente os chegar a uma gigantes conclusão. chegam na final, Eugênio. Sim, mas para chegarem à final, eles precisam passar antes pelas fases preliminares de mata-mata. Eu vou trazer esse número, já que você pediu, porque você merece. Você me perguntou ou não, deixou no ar a minha opinião aqui sobre a final da Copa do Brasil antes do Agora eu intervalo. pergunto. E eu vou concordar com o que você disse, que seria a minha opinião. Acho que o São Paulo hoje é o favorito. Porque tem mais time, tá Porque jogando está melhor? jogando muito melhor que o Flamengo. É porque decide em casa. Mas aí tá ali o presidente, né, o Casares do São Paulo. Não tem vantagem. Claro que tem vantagem. Vamos ver o que aconteceu na semifinal. São Paulo perdeu o jogo com o Corinthians, lá na Arena, na Neoquímica Arena, foi para o Morumbi, passou por cima no primeiro tempo, se classificou. Aconteceu com o São Lourenço também. Jogo da Copa Sul-Americana. Teve dificuldades fora de casa, perdeu por 1-0, voltou para o Morumbi, ganhou. A torcida do São Paulo tem jogado junto com a equipe, embora o Morumbi seja um estádio em que a torcida fica distante do campo, né? Ela não fica grudadinha assim em cima. Mas faz barulho. Mas faz barulho. Eu já estive lá várias vezes, até você porque também. ele é muito grande, né? Mas assim, há estádios que são mais ofensivos para o jogador, porque a torcida fica quase dentro do campo. No Morumbi ela ficou um pouco mais longe, ainda assim, ela tem ajudado muito o time do São Paulo e acho que vai estar lá empurrando a equipe nesse jogo da final. E com o São Paulo, repito, Você viu o que o Rafinha falou? tem jogado melhor. Você viu o que o Rafinha falou? De repente o Flamengo faz um 3-0 no jogo de ida, complica pro São Paulo. Sim. Pode Eu acontecer, gostaria de ué. lembrar vocês, Pode acontecer mesmo. falando sério, nessa Copa do Brasil, é bom lembrar, o São Paulo teve o Sport pela frente. Lembra como foi? Lembro. Ganhou lá no Recife e perdeu no Morumbi. O São Paulo, nesta Copa do Brasil, teve o Palmeiras pela frente. Lembra como foi? Sim. Decidiu fora de casa e se classificou contra o Palmeiras fora. Então, às vezes, realmente, esse segundo jogo em casa, ele é decisivo, mas nem sempre. E tanto o São Paulo Na quanto o maioria Flamengo... das vezes o mandante vence os jogos. Isso, metade dos jogos. Isso é estatístico. Na Isso é média uma da coisa. história do futebol. Isso é uma coisa, segundo jogo em casa é outra. Concorda? Sim, mas se você está jogando segundo em casa, você vai ganhar aquele jogo porque a você gente está mais perto da possibilidade de Não, ser campeão. E a gente parte, né, por ser uma final, de que, assim, a gente parte de uma ideia, eu acho que de uma, pelo menos um pressuposto, de que não vai ter uma goleada no primeiro jogo. Mas estou com vocês, claro. Um 3-0, 4-0 no primeiro jogo, você muda completamente o cenário para o segundo. Agora, para o São Paulo, é boa notícia decidir no Morumbi. Mas aí eu São me Paulo no pergunto, Morumbi tem sido um time muito forte, ainda mais em mata-matas. A questão, que a gente tá falando passa pelo depende- rendimento dos times, né, Abel? Tudo que a gente está falando depende de time para time, Claro, de estádio sem para dúvida. estádio e tal. Esse Flamengo é um Flamengo que não tem medo de jogar fora de casa. Concordam comigo? Essa Não é que temporada não nem tem medo. Ele joga bem fora de casa também. Uhum. Porque é um Flamengo que, por exemplo, que no ano passado teve o Vélez Sarsfield pela frente e atropelou. É um Flamengo que na Copa do Brasil foi jogar com o Grêmio fora de casa e atropelou. A E é um exceção- Flamengo que É um contra o Atlético Paranaense, 2 anos atrás, levou uma pancada em casa de 3-0 também. A Flamengo que exceção no dessa último final de temporada. semana ficou no 0-0 com o time reserva do Não, Inter. e a verdade. exceção dessa temporada, a exceção do jogo com o Grêmio, qual outro jogo do Flamengo? Que você destaca os 90 Ele minutos? tem jogado mal em casa e fora. É. O que eu tô dizendo assim, ele não oscila, o São Paulo oscila mais com o fator casa e fora do que o Flamengo. Muito Vocês mais. concordam comigo? Sim. Totalmente. O Flamengo tem Até por jogado... isso é São Paulo bom no decidir Campeonato em casa. Brasileiro ganha poucas partidas fora de casa. O Flamengo poucas. tem jogado oscilando fora e dentro de casa. São Paulo só oscila fora. O São Paulo vive um momento melhor? Vive, Esquecendo agora o fator casa e Sim. fora. vive, indiscutivelmente vive. É um time muito mais coeso no momento psicológico melhor, com um ambiente melhor. O Flamengo está aí tropeçando nas próprias pernas desde que começou o ano. Ele vai aos trancos e barrancos. O Flamengo, com o time que tem, era para estar ganhando tudo. Mas você falou uma coisa aí, Eugênio, que me parece que é fundamental para mudar até o rumo da nossa conversa até o dia 17. A gente tem de pontuar
que até o dia 17 tudo é muda. importante o que vai Eu lembro acontecer. sempre, o Prates, da final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras. Houve uma distância de um mês, um pouco mais do que isso, entre as semifinais e a final. E naquele período de um mês, os clubes iam mudando. Ora o Palmeiras estava melhor, ora o Flamengo estava melhor. E até quando chegou perto da final, o Palmeiras chegou melhor que o Flamengo e ganhou a final, A gente merecidamente. pode citar a Supercopa, em que o Flamengo tinha sinais de que chegaria arrasador e o Palmeiras oscilava no Campeonato Paulista. E a Quem gente levou? pode citar também, que foi lembrado pelo amigo Leon, nosso editor-chefe, a final da Copa do Brasil de 2015, em que Dorival Júnior era o técnico do Sim. Santos. O Santos estava num momento ali melhor, só que o jogo foi adiado, teve algo assim. Sim. E foram jogar a última partida um mês e meio depois, a última ou as duas? As duas. As duas. E aí o Palmeiras chegou e foi campeão. Enfim, eu queria perguntar para a Natália sobre a Arrascaeta e Luiz Araújo. Então, é difícil, você tem que recuperar esses dois jogadores a tempo. Dá? Não sei. O Flamengo soltou nota em relação à condição dos dois jogadores. O Arrascaeta vai fazer muita falta, principalmente a gente fala de um time que não tem tanta organização, e aí você depende muito do individual. E aí quando você perde o Arrascaeta, a gente vai vendo a nota do Flamengo no Twitter. Lesão no bíceps femoral da perna esquerda é o tradicional posterior da coxa? Sim. Então, Não mudou, é uma condição em que o Luiz Araújo, ele é um jogador que tem sido utilizado mais no segundo tempo, como uma opção de mudar ali algum cenário para os 45 minutos finais. O Arrascaeta, ele é fundamental. Então,